Olá, meus amados e amadas, graça e paz. Nós vamos trabalhar hoje o tema unidade da igreja. E o texto, creio que não poderia ser outro, senão em Efésios 4, de 1 a 3, que diz assim, e o título na minha Bíblia é A Unidade da Fé. E diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, e longanimidade, que é a paciência, suportando-vos, dando suporte uns aos outros em amor. E o terceiro, então, diz, com toda, ou esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o texto base. E então, nós temos dentro da doutrina wesleyana, calcada exclusivamente na Bíblia Sagrada, nós vemos aqui uma frase que foi emitida por John Wesley, mas essa frase, na verdade, já foi originalmente proferida por Santo Agostinho, ou Bispo Agostinho de Hipona, né? E ele é tido como o criador dessa frase. E outros teólogos depois, ali pelo século XIX, também utilizaram essa frase, como Alexander Campbell e outros, né? E é aquela frase conhecida de nós metodistas, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em tudo, amor e caridade. Então essa é uma frase, como eu disse, usada por John Wesley, e essa frase então ela vem dar um balizamento para nós, como é que nós seguimos como metodistas, especialmente como cristãos e cristãs. Quando ela fala em unidade tende a acontecer na vida de um cristão, de uma cristã, e eu vou explicar de um modo um pouco mais prático para você entender essa frase de Santo Agostinho que John Wesley proferiu depois, tempos depois. Essa frase, ela diz o seguinte, que quando ela diz que no essencial unidade, eu vou dar alguns exemplos para você. Na Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E também um outro texto da Palavra de Deus e outros versículos vão dando outras afirmações bíblicas, quando diz que o batismo deve ser com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros textos bíblicos vão dizendo o quê? Que devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Então esses três exemplos bíblicos que eu passei para você, eles fazem parte do essencial. Não há discussão nesse caso, por isso deve haver unidade entre cristãos e cristãs. Porque Jesus Cristo, único, suficiente Salvador, que dúvida há? O batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que dúvida há? Está escrito, está claro. Tudo fazendo em nome do Senhor Jesus, tudo muito claro também. Então aí deve haver unidade. Quando essa frase fala em liberdade, eu vou dar um exemplo prático. Já que falei sobre o batismo, não é? Que deve ser com o símbolo da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas algumas denominações utilizam o batismo por aspersão, que é, vamos assim dizer, espirrar água na cabeça. Outras denominações utilizam o batismo por derramamento, que é o derramar de uma jarra d'água, a própria mão cheia d'água na nossa cabeça, e o correto é que os pés estejam, nem que for numa bacia d'água ou num rio, né? E outras denominações fazem o batismo por imersão, onde a pessoa vai para o fundo da água e não fica nenhum cabelo fora d'água. Isso é a imersão. Então, para isso, na Bíblia não está escrito se o batismo deve ser por aspersão, por derramamento ou por imersão. Portanto, aí é considerado o não essencial. Para o não essencial, essa frase diz liberdade. Cada igreja utiliza
a forma de batismo que quiser, desde que seja com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí a liberdade. No caso da igreja metodista, eu considero a nossa igreja muito lúcida também nesse aspecto, porque nós aceitamos fazer o batismo por aspersão, por derramamento e também por imersão. E há uma liberdade total. O importante é que tudo que eu falei até aqui, tudo isso reunido, seja feito com amor. Por isso que diz então, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor. E também há uma tradução que fala em caridade, né? Que é muito parecido. Agora, vamos voltar a Efésios 4 aqui. Paulo está ensinando para nós algumas coisas importantes aqui. Que o nosso andar, o nosso caminhar, precisa refletir a vida de Deus. Então, a palavra inclusive diz, de modo digno, né? Então, que andeis de modo digno, de acordo com a vocação que vocês receberam. Então, esse modo digno, ele traz a ideia de uma balança, vamos assim dizer. Por quê? Há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Se nós não caminharmos com uma vida à imagem e semelhança de Deus, estamos contrariando a Bíblia Sagrada. Porque a palavra é clara. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu sempre digo, nosso Deus é surpreendente. Então eu e você devemos ser surpreendentes, no melhor sentido da palavra. Surpreender no sentido de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Agora, a igreja, aqui nesse texto, ela sugere que a igreja tem duas características. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz um equilíbrio, ele coloca a balança nesse sentido. Que, por um lado, todos que aceitaram a Jesus são um só povo. Pode ser um judeu que se converteu ao cristianismo, pode ser um gentil, que é aquele que eram os pagões, geralmente, ou que adoravam deuses de pedra e assim por diante. Seja lá o que for, se converteu, então são considerados um só povo. Que povo? O povo de Deus. O povo de Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que esse povo de Deus que somos nós, deve ser, ou é um povo santo, diferenciado do mundo. Não somos mais do que ninguém, porém nós somos diferenciados do mundo porque enquanto o mundo resolve coisas no braço, nós resolvemos no diálogo, no exercício do perdão, pedir perdão, liberar perdão. Então nós somos diferenciados nesse sentido, nós não resolvemos, por exemplo, no braço, as coisas. Então essa é a visão da igreja que exerça a unidade no Espírito Santo no vínculo da paz. Essa é a ideia básica, a ideia de que a unidade, ela vai ser a unidade dos crentes, a unidade dos cristãos em Cristo Jesus. Isso, então, nós dizemos que é uma aplicação prática da doutrina. Quando você vai para Mateus 7, de 24 a 27, que são o título geralmente nas Bíblias é Os Dois Fundamentos, então tem aquele indivíduo que ele construiu a sua casa sobre a rocha, vieram ventos, tempestades, e aquela casa não se abalou, porque estava firmada na rocha. Essa rocha é Cristo. Aquele outro que firmou a sua casa numa areia, vieram os mesmos ventos e tempestades, de repente era uma casa vizinha ali, mas essa casa desabou. E esse texto ele é muito sugestivo, porque ele termina assim no versículo 27 de Mateus 7. Sendo grande a ruína naquela casa. Então é muito importante que a gente ouça as palavras do Senhor que estão contidas na Bíblia Sagrada e que a gente prontamente as coloque em prática. E voltando aqui a John Wesley, o essencial mesmo, quando ele diz no essencial, unidade. Então ter unidade é ter concordância. Todos nós, servos e servas de Deus, temos de ter a concordância de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador.
de que o batismo ele deve ser com o símbolo da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos nós, ao agirmos, a nossa ação seja em nome do Senhor Jesus. Aí haverá efetiva unidade. Então não basta a gente crer na Bíblia como a palavra de Deus. É preciso que a gente caminhe orientado o quê? Na Bíblia Sagrada. É preciso que a gente viva uma vida de santificação calcada na palavra. Uma vida de amor calcada na palavra. Uma vida de oração calcada na palavra. Uma vida de intimidade e de dependência de Deus conforme a orientação que Deus nos passa na sua santa palavra. Agora, sem perder de vista a frase principal aqui deste momento para trabalhar a unidade. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Se nós não tivermos essa visão, esse sentimento e essa prática mesmo, nós então deixamos a desejar na nossa condição de cristãos ou cristãs. E a unidade, ela não é criada. A unidade é alguma coisa que deve ser preservada, deve ser guardada. Alguns textos falam guardando a unidade no Espírito, outros falam preservando a unidade no Espírito. Então, essa unidade, ela já existe, por quê? Por obra de Deus e não obra de homens. Essa é a unidade que está implícita na palavra do Senhor. Agora, tem muitas pessoas aí, mal avisadas, que elas começam a dizer, ó, nós não estamos interessados em doutrinas, mas nós estamos interessados no amor. Que bom que está interessado no amor. Eles ainda dizem, vamos esquecer doutrinas, elas só nos dividem. Vamos simplesmente nos amar uns aos outros. O apóstolo Paulo ele começa a explicar um pouco nesse sentido, porque quando a gente fala em ecumenismo, como é que a gente vai exercitar o ecumenismo se todos envolvidos nesse processo de ecumenismo, se nós não estivermos unidos nesse sentido, que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador? É um ecumenismo antibíblico, e por isso tem que ter muito cuidado com o ecumenismo. A gente deve exercitar o ecumenismo, mas sempre levando em conta que a gente não pode tirar um tio, uma vírgula do conteúdo da Bíblia Sagrada. E Paulo, então, ele não discute a unidade cristã sem antes ele falar do Evangelho de Cristo. Você vê isso ali no texto da palavra do Senhor, que está em Efésios 4, os primeiros versículos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Quando você foi chamado, quando você foi chamada, como é que era a sua vida cristã naquele começo? Você ainda preserva as origens ali da sua conversão? Você continua um servo fervoroso, uma serva fervorosa? Ou você mudou para pior? Eu espero que não. A gente tem de mudar para melhor, a cada dia mais preso à palavra de Deus. Rogo-vos eu, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. E ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, repito, é paciência, não é? E dando suporte uns aos outros em amor. Olha que maravilha que é tudo isso, né? E aí, por fim, ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar ou por guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Aí sim, nós estaremos atuando como cristãos e cristãs verdadeiros. Então, como eu disse, o Paulo, ele não trata da unidade fora da palavra de Deus. A unidade tem que estar ali sendo edificada sobre uma base forte, que é a Bíblia Sagrada. Se for uma unidade edificada sobre outra base que não seja a verdade bíblica, né, é o mesmo que edificar uma casa sobre areia, como eu já mencionei ali em Mateus 7, de 24 a 27. Paulo, então, ele, nesse texto da palavra, nos versículos seguintes, que são versículo 4 e versículo 5, Paulo, ele nomeia, né, algumas realidades básicas mesmo, que acabam unindo todos os cristãos. Essa unidade ela vai acontecer
vai se consolidar com o que eu vou explicar aqui nos versículos 4 e 5 de Efésios 4. Então diz ali no versículo 4, há um só corpo. Então só existe uma igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, formado o quê? Como eu disse, de judeus e gentios. Todos se converteram, né, ao Evangelho, portanto, nós somos uma única família, tanto na terra quanto no céu. É o povo de Deus. Então, uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando ela é convertida, então batizada no Espírito Santo, né? E nesse corpo, sem sombra de dúvida. Então, nenhuma igreja local, nenhuma denominação, ela pode trazer para si, ela pode ser pretensiosa em dizer que é a única igreja verdadeira. Não, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. Então nós temos as denominações metodista, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça e outras. Todas são igrejas, né? Todas são denominações, mas nenhuma dessas igrejas locais deve dizer a nossa é a verdadeira. Não, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo, formada por judeus e gentios que se converteram e agora podem ser chamados o quê? De povo de Deus. Ainda no versículo 4 diz que há um só Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Então é o mesmo Espírito que habita na vida de cada servo, serva de Deus. Não tem o Espírito número 2, é o Espírito Santo e pronto. Também, ainda no versículo 4, que há uma só esperança. Então, é a esperança do quê? Da volta de Jesus. Porque nós não tivermos no coração, na nossa mente, no nosso espírito, essa esperança de que Cristo voltará, que cristãos seremos nós, não é verdade? Já no versículo 5, diz que há um só Senhor. E esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que vive por nós e reina, né? Então é importante que a gente creia na palavra do Senhor que Cristo um dia virá, Cristo voltará, estamos aguardando ardentemente a volta de Cristo. Então é difícil a gente poder acreditar que dois indivíduos que se dizem cristãos, né, que dizem obedecer ao mesmo Senhor, porque há um só Senhor, que esses dois indivíduos que se dizem cristãos sejam incapazes de andar juntos em unidade. Porque se não houver todas essas premissas que nós colocamos aqui, como é que nós podemos dizer que esses dois indivíduos que se dizem cristãos estão andando em unidade no Espírito Santo, no vínculo da paz, não é verdade? Então, a história conta que alguém perguntou ao Mahatma Gandhi, né, que é o líder espiritual da Índia, já falecido, eles perguntaram assim, né? Qual o maior impedimento para o cristianismo na Índia? E o Gandhi respondeu, o maior impedimento são os próprios cristãos, porque ele percebia que muitas vezes não caminhavam em unidade. E isso, então, desmantela qualquer possibilidade de dizer que eu sou um cristão verdadeiro ou que a pessoa é um cristão, uma cristã verdadeira, né? Então, nesse sentido, os cristãos não se entendendo acabam dando um mau testemunho para quem está compartilhando, para quem está convivendo com essa pessoa que se diz cristã. Então, o Gandhi até ele pôs assim, o senhorio, ele diz, confessar o senhorio de Jesus Cristo é um grande passo na direção da unidade entre o seu povo, entre o povo de Deus. Então, se o povo que se chama povo de Deus não confessar o senhorio de Jesus Cristo, deixa a desejar. Tem até um grito de guerra que você vê em manifestações quando diz o povo unido jamais será vencido, né? Claro, vamos trazer esse grito de guerra para o povo de Deus. O povo de Deus, estando em unidade, jamais será vencido.
Porque nós, a palavra é clara, que diz que nós, lá em Romanos, diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Aí sim, nós vamos exercitar essa unidade. Então, que Deus abençoe você. Eu termino com essa frase de John Wesley, que originalmente é de Santo Agostinho. No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, amor e caridade. Que Deus abençoe você neste dia.